Quando a gente passa a entender esse processo, algumas coisas devem se falar sobre a questão da urbanização. Quando a gente entende sobre um conceito de forma mais geral, conurbação é um efeito bastante visto, e você tem aí uma junção de uma área urbana com outra, de que a gente não consegue perceber quais são os limites. Se você perceber nessa imagem aqui de satélite de Curitiba, Pinhais e Colombo, os limites aqui são praticamente juntos, né? Não tem distinção. Você vendo aqui, você não consegue saber qual é o limite. E o que acontece é justamente isso. Quando a gente tem um crescimento urbano, essa área urbana, quando a cidade A e a cidade B, ou no caso Curitiba e Pinhais, a gente vai ter uma união dessas cidades, seja a área B contornando, tomando parte da área urbana da A, essa área vai estar conurbada, né? Por definição, a gente vai ter uma junção dessas duas áreas. Então, essa função de duas ou mais cidades, a gente vai ter uma influência e dependência econômica da metrópole. A metrópole, pessoal, quando você tem uma influência, dependência econômica dessa cidade principal, no caso seria Curitiba, e através de Curitiba a gente tem uma influência muito grande para essas cidades. Essas cidades dependem exclusivamente da infraestrutura, dos serviços que Curitiba oferece, porque porque essa dependência vai fazer com que reconheça que Curitiba é a metrópole. O que é metrópole? Metrópole é justamente essa cidade que exerce mais influência quando ela está em conurbação com outras áreas, né? E aí a gente vai ter bastante movimentos pendulares, né? Digamos que você seja um morador aqui de Pinhais e acorda cedinho para trabalhar lá em Curitiba. Acontece muito em São Paulo, né? E digamos que você seja um morador de Pinhais e acorda cedinho para trabalhar em Curitiba, e você vê que acordou de manhãzinha, aí chega lá para trabalhar, aí volta só à noite. Isso é um movimento pendular bastante conhecido quando a gente tem essa questão de metrópole e conurbação, para que vocês entenderem melhor. Então a gente vai ter uma região metropolitana. O que é que seria essa região metropolitana aí? As regiões econômicas e administrativas, elas são espalhadas através do Brasil, né? Que a gente já vai entrar na urbanização brasileira, mas como é um tema bastante pertinente, a gente já vai ter a região metropolitana, que vão ser áreas de atração populacional. Essas zonas demasiadas, elas vão estar conurbadas, vão estar juntas uma da outra. A gente não vai saber basicamente onde é que funciona o limite dessas regiões. No caso da região metropolitana de São Paulo, né, se a gente tivesse que dar um zoom aqui, ó, pá, São Paulo bateu aqui no mapa, região metropolitana de São Paulo, a gente vai ter aqui as outras cidades, os outros municípios que são bem característicos aqui, que vão estar junto do território, né? Seja através dessa divisão norte, leste, sudeste, sudoeste, através do município de São Paulo, que o município de São Paulo exerce a principal referência para essas cidades, seja em termos de economia, cultura e entretenimento. Então a gente vai pensar também nas megacidades, né? Vai ser uma cidade aí que vai sediar mais de 10 milhões de habitantes, mas ela é dotada de um rápido processo de urbanização. O Rio de Janeiro não tem mais de 10
se você pensa em megacidade, porque você não viu uma megalópole. A megalópole ela ainda maior, ela consegue pegar uma região ainda maior. Como por exemplo, vai ter uma articulação ali, né, de metrópoles, regiões metropolitanas, e normalmente elas são conurbadas, tá, pessoal? Por que eu coloquei normalmente conurbado aqui? Porque alguns estudiosos eles falam, não usam aqui, na questão do Rio e São Paulo, mas não são cidades que são conurbadas, tá, pessoal? Rio de Janeiro e São Paulo, as suas regiões metropolitanas, elas não são conurbadas, mas elas exercem uma influência muito grande uma com a outra, questão de trocas e etc. A questão econômica é bastante evidenciada uma com a outra, elas são dependentes uma da outra, né, pelos seus processos. E claro, a gente pensa nesse sentido porque São Paulo ele passou a crescer para outras áreas, né, mais para Santos e Campinas, e o Rio de Janeiro passou a crescer mais para o norte. Devido a questões econômicas. Rio de Janeiro passou um tempo de estagnação econômica e agora eles estão voltando a crescer pela questão do petróleo, né? E São Paulo mais voltados para outros processos ali em Santos e Campinas. Mas uma das megalópolis mais famosas, a gente vai ter Boswash, que é uma megalópole que vai de Boston até Washington. A gente não tanta urbanização aqui nesse território dos Estados Unidos que a gente não consegue desvencilhar uma da outra, né? Passando de Boston por Nova York, Filadélfia e Washington, é conhecida a megalópole Boswash, uma das mais conhecidas. E tem também a de São Francisco e Los Angeles, e tem a de Tokaido, que vai pegar ali Osaka, Tóquio e outras cidades também, através desse entorno desses limites. A gente dá um zoom aqui, né? Bate aqui. Através dessas cidades a gente consegue perceber. Por que eu trago muito mapa para a aula? O mapa, pessoal, ele é fundamental para você prestar atenção nas questões do Enem, que gostam muito de cobrar mapa. E digamos que na prova bater uma questão dessa aqui, você já vai saber que está falando de megalópole, né? Bater uma questão dessa aqui, está falando de megacidades. Então, prestem bastante atenção nos mapas, nas suas configurações. Se tiver legenda, preste bastante atenção, porque isso pode matar uma questão para vocês. E tem outras megalópolis importantíssimas no mundo inteiro, tá, pessoal? E vou só alguns exemplos. Vamos passar para a urbanização do Brasil agora.